Salve, salve família Canção Nova! Muito bem-vindo ao nosso programa Vitrine de hoje. É uma alegria receber você novamente aqui na nossa loja do Davi, falando daquilo que são os nossos presentes de evangelização. Presentes capazes de transformar vidas. O programa Vitrine tem essa linda missão de presentear você com tudo aquilo que a Canção Nova, através deste grande arsenal de evangelização, quer oferecer para você, onde quer que você esteja. Eu gosto de dizer isso. Qual é o presente que você quer receber hoje? Qual é o presente que você necessita no dia de hoje? Presente em Deus. Não vem falar pra mim, eu gosto de dizer, eu tô precisando de carro, tô precisando de dinheiro, de casa, isso é bem material, isso passa, no caixão não cabe nada disso. Vamos pensar no nosso presente espiritual, aquele presente que nos aproxima de Deus, que nos leva de encontro ao Senhor, que transforma o nosso coração nesse sentido de busca de santidade, de conversão. Lembra do Padre Léo? O meu lugar é o céu, nosso lugar é o céu. Vamos trabalhar nesse sentido? E é por isso que a Canção Nova tem esses presentes destinados a você. Não importa o que você está passando, o que importa é se você está ou não com Deus nessa necessidade, tá bom? O programa Vitrine de hoje é especial. Quero trazer para você um lançamento super fresquinho, quentinho do nosso Davi, Departamento de Audiovisuais da Canção. Esse nome, gente, é uma responsabilidade tão grande quando se fala nesse nome, naquilo que é o sentido evangelizador da Canção Nova. Esse livro aqui eu quero apresentar para você, ó. Esse livro aqui. Meu irmão, minha irmã, esse livro é com certeza absoluta uma virada de página hoje no sentido de evangelização, no sentido de conhecimento de conversão, acima de tudo, naquilo que hoje são as maldades e ciladas do encardido. Vamos falar do Padre Léo, né? Do encardido. Quando precisamos trabalhar esse tema dentro do nosso coração, livres de todo o mal. E para falar desse livro de maneira muito especial e particular, o preço está aparecendo na tela aí, é só R$ 27,90 mais frete para todo o Brasil, 12 31 86 2600. Eu fiz o convite ontem, já era mais de meia-noite. Nós dois acordados já no dia de hoje, né? Fiz o convite e ele topou, estamos aqui. Danilo, bem-vindo, meu amigo, meu irmão. Obrigado, Marcelo, por... Uma alegria te receber aqui, cara. Obrigado você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação também. Para mim é uma alegria também compartilhar um pouquinho dessa minha experiência. Primeira experiência como escritor de livros, assim, mas é muito gratificante estar aqui. Tá aí, Danilo. Eu acho que eu sou 6 meses mais velho que o Danilo. 6 meses. É isso? Eu entrei em julho de 2001, você entrou em? Janeiro de 2002. Estamos praticamente com 15 anos de Canção Nova. 15 anos. 15 anos muito bem vividos, graças a Deus, nessa entrega diária de busca de conversão, de santidade e tudo mais. Danilo, você é o autor desse livro, Livres de Todo o Mal, Desmascarando o Inimigo. E a gente estava conversando aqui antes, falando um pouquinho desse livro. É um tema que hoje é atual, mas o porquê desse tema? Livres de todo o mal. Por que a iniciativa de trabalhar esse tema nesse seu primeiro livro? Na verdade, este livro ele não foi pensado... eu nunca pensei e planejei escrever este livro. Na verdade, ele nasceu da minha experiência com o próprio Ministério de Cura e Libertação. A minha experiência começou a acontecer nos acampamentos de cura e libertação em 2002 com o Padre Rufus. Saudoso Padre Rufus. Saudoso Padre Rufus. E por causa do ministério, eu comecei a tocar mais de frente nessas questões da realidade do combate espiritual que nos envolve. E fui crescendo na questão do ministério em si. Aí os casos vão acontecendo de libertação, as pessoas vêm nos procurando, a gente vai ajudando na medida do possível, até que, num dado momento e ano, eu comecei a escrever e lancei meu blog no portal da Canção Nova. E devido àquelas experiências que eu tinha visto de tanto sofrimento das pessoas, o meu coração ficou muito tocado e eu precisei rezar e ver o que Deus queria de mim em relação ao ministério, porque Deus falou muito forte para mim que eu precisava avançar na questão do ministério. E quando surgiu a oportunidade de escrever no blog, eu também me deparei com um artigo do padre Gabriel Amorte, nesse período em que eu rezava, perguntando para Deus o que o Senhor quer que eu faça então. Foi quando eu me deparei com esse documento, esse escrito do Gabriel Amorte, grande exorcista de Roma, falecido agora há pouco tempo, e ele disse que a maior das estratégias do demônio era permanecer escondido, porque ele não se revelando às pessoas, à nossa sociedade, ele poderia agir de maneira mais direta. E as pessoas sempre colocariam uma culpa em outra pessoa, na humanidade, no homem. Então,
eu falei, se a estratégia do demônio foi essa, ele quase conseguiu vencer e colocar essa estratégia, porque durante muitos anos as pessoas nem falavam mais no mal, no demônio. Verdade. Diziam de um mal muito abstrato, mais da maldade do homem em si, mas não faziam referência ao demônio, a esta pessoa maligna, né? E eu falei, então, se a estratégia do demônio foi querer permanecer escondido, então a minha missão era começar a desmascará-lo. E uma vez que eu desmascaro o demônio e a pessoa toma conhecimento desta face do maligno, ela certamente consegue se livrar daquilo que ela está vivendo de realidade espiritual. Então foi assim que, na verdade, nasceu o título do blog, que é Livres de Todo Mal. E aí, por consequência, na verdade, uma consequência muito automática, veio o livro também, Livres de Todo Mal, Desmascarando o Inimigo. Mas foi exatamente nesse intuito de mostrar que o mal existe e uma vez que a pessoa toma consciência desse mal, ela precisa começar a então se desvincular desse mal. Esse livro, eu disse que ele é uma virada de página, aquilo que são até às vezes os produtos nossos da Canção Nova, que é um livro muito atual. É um livro muito atual, um livro muito audacioso. Quando eu recebi esse livro, já veio dentro do meu coração essa iniciativa de começar a ler. Eu conversando com o Danilo aqui, Danilo, eu prestei atenção começando já a ler esse livro, você faz uma crescente naquilo que são os vários títulos desse livro. Apresentando já de cara aquilo que é o próprio encardido, lembrando nosso saudoso Padre Léo, apresentando para a pessoa e fazendo uma crescente de todo esse trabalho espiritual, de rompimento, de negativa, que a pessoa precisa também entender e, acima de tudo, primeiro entender para viver também. Exatamente. Exatamente o que você falou, eu quis roteirizar ele, eu quis fazer com que esse livro ele seguisse uma trilha lógica de crescimento. Porque nós temos muitos livros com essa temática de libertação, mas às vezes às vezes os autores eles já entram na questão da libertação em si ou na questão das orações de libertação. E eu quis com este livro e com esta rota, com este roteiro, fazer com que a pessoa voltasse lá no início de onde surgiu o mal, o que é o mal, quem ele é, como ele se deformou. E eu escrevi este livro exatamente de uma forma no qual eu gostaria de ler um livro. Então eu comecei a entender como as pessoas gostariam de ter esse conhecimento do mal, porque a minha dúvida, principalmente no começo, foi como o pecado entrou no mundo? Mas como é isso? Se Deus criou somente os anjos no início, como é que um anjo foi se corromper? Então eu quis apresentar exatamente essa crescente do livro. Então eu explico onde é o nascimento, né, desse mal, o porquê que esse mal aconteceu, como ele tomou esse corpo, como ele começou então a partir da corrupção de um anjo de luz, que é Lúcifer, até ele ter se deformado em Satanás, como ele entrou na humanidade em Adão e Eva, como essa corrupção aconteceu, como o demônio então agora, a partir de então ele se espalhou em meio à sociedade, uma vez que a sociedade é atingida pelo demônio e pelo pecado original, como ele atinge essa sociedade diretamente. Então eu começo a trabalhar a questão dos distúrbios diabólicos, de como se desfazer desses distúrbios diabólicos, como romper com isso, mas também mostro as formas que acontece essa ação do demônio em meio às pessoas, principalmente por meio do ocultismo. E aí eu vou trabalhando exatamente o como desvincular-se de tudo isso, como esse mal, de maneira muito sutil, vai entrando na humanidade e nos homens, até eu alcançar no livro a questão da libertação em si. Então, por quê? Falar da libertação e até dos atendimentos em relação à libertação. Porque hoje a dúvida de muitas pessoas em relação a essa temática é: eu estou num grupo de oração, acontece uma manifestação diabólica, uma manifestação espiritual, o que eu vou fazer? O que eu preciso? Como fazer? Então eu trabalho toda essa parte que a gente pode dizer teológica, numa crescente até a prática mesmo do exercício do ministério de libertação. Então eu quis abranger de uma forma ampla todo o conhecimento do mal, como se desvincular do mal e como combater ele diretamente na nossa vida. 12 31 86 2600, loja.cançãonova.com e pelo nosso WhatsApp, 12 99727 7791. O tempo do programa é muito curto, dá para ficar falando sobre esse livro aqui, eu acho que o dia inteiro. Oportunidades não vão faltar para o Danilo estar aqui, falar um pouco mais sobre esse livro, trazer para você hoje essa referência. E é muito importante se dizer que esse livro hoje, aquilo que o Danilo trouxe, é muito importante. É um livro que hoje fala daquilo que é a presença do mal, teologicamente falando, Exato. Dentro daquilo que é a própria doutrina da igreja, documentos, livros, referências bibliográficas e tudo mais.
Se você quer aprender um pouco mais sobre isso, sobre a artimanha do demônio hoje na nossa vida, e acima de tudo aprender como, vou usar o termo do Padre Léo, tá? Chutá-lo daquilo que você hoje possa estar vivendo, esse livro hoje é para você, com certeza absoluta, um livro de cabeceira, tá bom? Danilo, o tempo é curto, o tempo é rápido, mas os tempos urgem. E esse livro seu, com certeza, veio para uma necessidade muito atual. Parabéns, meu amigo. Obrigado mesmo. Não posso deixar também de agradecer aqui a duas pessoas que me ajudaram muito. Primeiramente, Padre Duarte Lara, que nós já conhecemos. Grande pregador. Eles têm estado nos nossos últimos acampamentos de cura e libertação. Um grande exorcista lá em Portugal. Então, ele me auxiliou muito na questão de absorver também esta experiência dele, dos casos que pudemos atender, das conversas que pudemos ter, e também do nosso querido irmão Márcio Mendes, que me auxiliou muito. Márcio Mendes faz a apresentação desse livro e tem também uma recomendação do Padre Duarte no nosso livro. Então, deixar esse grande agradecimento e carinho que eu trago por eles dois, porque também foram certamente pessoas que me ajudaram muito a crescer na questão da escrita do livro e com o meu ministério. Você pode perceber que o Danilo é uma pessoa tranquila, né? Porque muitas vezes as pessoas falam, nossa, a pessoa que trabalha nesse tema, vive com esse tema, uma pessoa muito agitada, não sei o que tem. Não, muito pelo contrário. O autor precisa ser o primeiro em Deus, não é isso, Danilo? Exatamente. O primeiro em Deus. Tranquilidade dentro do coração, assimilar aquilo que está vivendo, a missão que Deus lhe confiou e, acima de tudo, exercer esse ministério em prol da salvação, da conversão, da transformação das pessoas. Meus irmãos e minhas irmãs, espero que você tenha gostado do nosso programa Vitrine de hoje. Pode passar para cá, vou encerrar aqui do lado do Danilo, fazendo voz para que você possa adquirir esse livro e, acima de tudo, lendo, colhendo tudo aquilo que Deus quer para o seu coração, que você possa presentear também uma outra pessoa. O que o Danilo trouxe é muito importante, me recordei novamente do Padre Léo. O Padre Léo sempre dizia, a maior artimanha do encardido hoje, sabe o que é? É você pensar que ele não existe. Exatamente. Padre Léo sempre dizia isso. A maior artimanha do encardido é pensar que ele não existe, bendito e bendito. Então, por favor, vamos conhecê-lo. E quando a gente o conhece, a gente sabe usar as ferramentas, as armas certas em Deus para permitir que o nosso coração esteja sempre, sempre, sempre na presença do Senhor, tá bom? 12 31 86 2600, loja.cancional.com e pelo nosso WhatsApp, 12 99727 7791. Até o próximo Vitrine, se Deus quiser. Tchau.